Olá, amigos e amigas do programa Acima da Média. Hoje, nosso tema é sobre profissionais de alta performance. Para isso, nós temos um convidado muito especial, João Oliveira. Satisfação em tê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu de estar aqui nesse programa, né? E poder passar para todas as pessoas um pouco daquilo que a gente fez como atleta, como profissional na área de esportiva, né? E principalmente, no meu caso, o que foi a base de tudo, o Karatê. Aliás, o João, nosso convidado, ele tem nada mais, nada menos do que 41 anos de Karatê. Ele estava me falando agora há pouco aqui nos bastidores que ele nasceu inclusive no dia do Karatê. Daqui a pouco ele vai falar um pouco mais sobre isso. Ele que é faixa preta, presidente da Federação Gaúcha de Karatê, integrante da Comissão Técnica, Ética e de Graduação da Federação Brasileira de Karatê, instrutor de Karatê, foi atleta da Seleção Gaúcha e Brasileira de Karatê e, o mais importante, conquistou títulos a nível regional, estadual, nacional, sul-americano e mundial. O homem é acima da média, o homem é mundial. Além disso, ele é também gestor esportivo. Ele tem aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, a franquia, o Centro Esportivo do Grêmio. Ele vai falar também sobre isso durante o nosso programa. João, fala uma coisa aqui para nós. Quais foram os maiores desafios que você teve para se tornar um atleta multicampeão? Bom, as dificuldades são basicamente as mesmas em todas as atividades. Para nós, a dificuldade maior nossa é a distância dos grandes centros com relação principalmente ao Karatê. Porque quando a gente busca uma performance mais alta, a gente precisa de uma orientação melhor, de profissionais mais qualificados. Então, dificilmente, devido à distância dos grandes centros, se consegue. Então, para que a gente pudesse chegar a um nível mais alto, a necessidade foi de ir atrás do conhecimento. Quer dizer, para que eu pudesse adquirir toda essa qualificação, eu tive que procurar um profissional que realmente pudesse passar essa condição toda para que a gente pudesse chegar no nível mais alto. Então, eu busquei o conhecimento na fonte, ou seja, eu fui a São Paulo para treinar com o meu mestre, que é o mestre Yasuhiko Sasaki, uma das maiores autoridades do mundo no Karatê. E isso fez com que realmente eu pudesse entender o que é o Karatê, o que é a arte do Karatê, e entender também que a parte esportiva é uma pequena parte dentro do Karatê, que o Karatê ele engloba muito mais do que isso, que o Karatê é uma arte marcial. Então, essa busca não é só pelo resultado de competição, em busca de troféus e medalhas, porque troféu e medalhas enferrujam. Para nós o mais importante é o conhecimento, isso vai levar para a vida inteira, né? E o que você considera, João, para quem já está praticando o Karatê ou alguma outra prática esportiva de alta performance, pretende ser alguém de alto desempenho profissional, o que você tem a dizer a estes profissionais ou futuros profissionais como pontos chaves que carreguem, levem isso como características para chegarem àquilo que é sonho deles? Principalmente disciplina, muita determinação, honestidade consigo mesmo, porque nós precisamos entender que a busca ela é constante e que nós, primeiro, o pior inimigo que nós temos que vencer, o pior inimigo que a gente precisa ultrapassar são os defeitos que a gente tem. Por exemplo, nós normalmente nos sentimos coitados, a gente se sente cansado, a gente se sente desanimado e esse é o maior adversário. A parte técnica é a mais fácil, a parte difícil é ter aquela força de vontade de levantar todos os dias e entender que nós precisamos treinar no mínimo 8 horas por dia para chegar num nível mais alto, para ser um atleta de ponta, porque senão a gente vai ser simplesmente mais um. E para que se consiga um resultado positivo, para que se chegue a um nível mais alto, o sacrifício é maior, o sacrifício ele é muito grande.
Então a gente tem que aprender a conviver com a dor do treinamento, que isso é diário. Nós temos que entender que a gente tem que ter uma dedicação muito grande, porque dado o objetivo, dado ao nível que a gente quer chegar, vai ter que sacrificar. Sem sacrifício ninguém chega a lugar nenhum. Então existe todo um trabalho feito nesse sentido, tanto da parte técnica quanto da parte psicológica, para que tu possa realmente poder chegar no nível determinado. Então, sem sacrifício, sem disciplina, sem determinação, sem muita força de vontade, sem o apoio da família principalmente, não vai conseguir chegar. Então, para isso o atleta precisa de orientação, ele precisa ser muito bem orientado e ele tem que ter um staff que realmente possa dar essa condição para ele. O João tem um case, uma história muito interessante. Ele, além de ter sido esse atleta a nível mundial dentro do karatê, ele também detém o centro esportivo do Grêmio, referência inclusive no estado, aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, com inúmeros atletas em formação. Inclusive colocados já alguns atletas que alguns já são profissionais, hoje ainda em fase de profissionalização, em vários clubes expoentes do país, inclusive. Como que é, João, formar e liderar atletas que estão em busca, mais uma vez, de seu sonho, enfim, de serem profissionais de alta performance? É um trabalho diferente. Aí ele é totalmente distinto, por exemplo, não se pode relacionar o karatê que tem uma filosofia diferente. O futebol, ele engloba mais, ele tem muito de paixão no meio, e o que faz com que um atleta possa também chegar a ser um profissional, porque que ele tenha essa condição, ele precisa de muita orientação e principalmente o apoio da família e o entendimento dos pais de que o primeiro passo é que a criança ou o adolescente ele tem que ter uma atividade física antes de se esperar que ele chegue a ser um profissional. Primeiro, ele precisa ter atividade física, ele tem que socializar, ele tem que entender que ele precisa estar em contato sempre com pessoas que são exemplos a ser seguidos. E o resultado do futebol, isso é o futuro que vai dizer. Claro que ele precisa ter talento, ele precisa ter uma boa formação e um local adequado para ter o treinamento. Principalmente profissionais qualificados para que possam fazer com que ele chegue e alcançar aquele sonho que ele espera. Mas assim, o que a gente enfrenta, a maior dificuldade, é o tratamento que os pais dão às crianças com relação ao futebol. Espera-se muito das crianças, quer dizer, a cobrança é muito grande, e eu acho que primeiro eles precisam ter o crescimento deles, eles precisam ter o desenvolvimento deles como pessoa, eles precisam aprender primeiro também, as crianças precisam de limites, de disciplina, e que o futebol também é uma ferramenta para socializar. Mas, no geral, os pais eles cobram demais, eles querem resultado imediato. E isso não é assim, no futebol não é, nas outras atividades também não. Então, isso é um pouco de dificuldade. Mas, assim, dado ao tempo que a gente tem trabalhando com essas crianças, a gente tem tido resultados positivos. Quer dizer, para nós, o mais importante é ver daqui a alguns anos uma criança que passou pela nossa escola, na escola de futebol, e que mesmo que ela não se torne um jogador profissional, que a gente encontre daqui a uns anos como um cidadão padrão, uma pessoa bem-sucedida na vida, e é esses resultados que a gente busca. Mas a condição de ser um profissional dentro do futebol bem-sucedido ou não, isso é o tempo que vai dizer. Hoje a gente pode ter um atleta que não desenvolve tanto tecnicamente, que ninguém aposta, que daqui a alguns anos ele pode ser uma estrela do futebol, assim como aqueles que hoje despontam e daqui a 1 ou 2 anos pode não estar mais nem praticando esporte. Então a gente precisa ter esse cuidado de entender que as coisas têm que ser colocadas no seu devido tempo, um passo de cada vez, e que as crianças sejam tratadas como crianças, não são adultos pequenos. O centro esportivo, João, que você detém hoje, quantos atletas você tem lá? Quantos tem já formados que estão em outros clubes? E como que faz aqueles que estão nos assistindo e têm interesse em procurar o seu centro? Bom, nós temos em média 150 alunos
porque nós temos um núcleo em Santa Cruz, Veracruz e Venâncio Aires. A gente já teve assim, hoje nós temos um atleta no Grêmio, que é um menino 2008, né, tem contrato com o Grêmio, tudo já está lá, já conquistou vários títulos pelo Grêmio. Nós temos atletas colocados em outros clubes, nós temos no Esportivo de Bento Gonçalves, nós temos no Brasil de Pelotas, a gente teve no Juventus de Araguá, a gente já teve no Nordeste lá com clubes da segunda divisão do Nordeste. Nós tivemos a oportunidade de levar um atleta para a Alemanha esse ano, um atleta 2001, né? E assim, vários outros que passaram pela nossa escola e foram para outros clubes, mas eles tiveram a formação na nossa escola. Então, esse é um trabalho que é de longo prazo, mas os resultados aparecem. Às vezes, eles não terão assim o aproveitamento pelo Grêmio, dado o fato de que o Grêmio é um clube grande. Mas, se um atleta da nossa escola não for aproveitado pelo Grêmio, nós temos a possibilidade de encaminhar para qualquer outro clube do país ou do mundo. Isso não tem problema algum. E quanto à participação na nossa escola, a gente tem a nossa página do Facebook, né, que tem todas as informações da escola. Qual que é a página, João? Centro Esportivo Tricolor. E essa página tem o nosso telefone também, que se a gente puder colocar, claro. 996389190 e 996405270. Por isso DDD telefone 51. DDD 51. E você tem um case muito interessante também, João, na família, né? Você estava me contando ontem, inclusive, quando a gente estava preparando a entrevista aqui agora, na família. Fala um pouquinho disso. Acredito que é muito interessante esse case. Bom, o meu filho, que é o Adriano, né, conhecido aqui no nome dele é Luiz Adriano, mas todos conhecem por Adriano. Tudo começou com ele, porque a ideia de criação da escola foi a minha ideia de passar para ele, depois que ele parasse de jogar futebol, que ele desse uma continuidade ao trabalho dele, assim como no Karatê, porque ele faz Karatê, começou antes no Karatê, e hoje ele é um faixa preta de Karatê, e logo após ele passou para o futebol. Olha aí, ó, pessoal, tal pai, tal filho, hein? Faixa preta pai, faixa preta filho. Jogador de futebol, o filho, e que foi o motivo para a criação e a vinda do Centro Esportivo do Grêmio, a cidade onde que vocês são os gestores. Isso, então, e no Karatê, como competidor, também teve títulos estaduais, também no Campeonato Brasileiro ele também teve uma boa colocação. E como jogador de futebol, jogador profissional, onde ele foi profissionalizado com 18 anos no Lajadense. E a partir daí, então, ele começou a jogar em vários clubes e assim, o que a gente tem assim, como ponto de referência, nesse caso o trabalho que a gente fez, é da possibilidade que ele teve de ir para a Europa. Ele jogou na Polônia, a segunda Liga da Polônia e a Copa da Polônia, e depois transferiu para a Alemanha, onde ele jogou 3 temporadas na Alemanha. Então, jogando, e esse ano ele foi a convite do clube jogar e levou um atleta nosso para ser avaliado. E felizmente o atleta foi aprovado e está tudo acertado para ele voltar agora no início do ano. Então, é uma porta a mais e também há que se salientar que, fazendo o trabalho no clube, jogando, inclusive tirou o clube do rebaixamento, né, fez o gol da vitória na partida decisiva, e também teve assim, a possibilidade, como hoje ele também ele é técnico profissional, ele pôde ensinar futebol lá na categoria de base do mesmo clube. Então, esse tipo de trabalho, essa condição, eu acho que para nós, assim, eu entendo dessa forma, isso não tem preço. Essa possibilidade de transmitir o conhecimento, e principalmente num país onde o futebol é um dos melhores do mundo, e ter esse reconhecimento, para nós é gratificante. Então o nosso trabalho, eu acho que está sendo, para mim pelo menos, ele está sendo bem feito, né? Legal! Quero lhe agradecer, João, pela oportunidade de entrevistá-lo. Volte sempre. E dizer assim, ó pessoal, assim como o João aqui do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul, você é nascido aqui, né, João? Santa Cruz. Foi de Santa Cruz do Sul para o mundo.
O homem é vice-campeão mundial, né? Campeão sul-brasileiro, campeão brasileiro, campeão gaúcho, campeão regional e passou do karatê para o futebol, colocando seu filho, que foi a razão de ser, no futebol e que também já está a nível mundial, está na Alemanha. Então vejam bem, é possível vencer sim, basta ter disciplina, foco, mentalizar que é possível fazer acontecer. Um forte abraço a todos e até o próximo programa Acima da Média.